Caos, bem-estar, esporte, arte e comportamento. Acesse as nossas redes sociais, @somoscaos. Caos, do nosso jeito único de escrever. K-H-A-O-S. Fala, meu caótico, como que você tá? Vai pegando seu drink, seu petisco e se prepara que a gente vai começar mais um Bar Caos. Bar Caos. Hoje é dia de bem-estar. Com a apresentação de Amanda Tomás. Bar Caos. Ouça sem moderação. Hoje eu tô aqui com a atriz e roteirista Amanda Azevedo. Amandinha, obrigada por ter topado vir. Obrigada, Xará. Minha xará, muito maravilhosa. Feliz. Oi, gente. Todo mundo. E para começar o nosso papo, eu queria saber, você fez a Call com Cleo, seu projeto autoral, que é genial, que já foi premiado. Aliás, eu vi ontem que foi para o Rio Web Fest. Parabéns. Obrigada. Como que foi para você? O que te despertou a criar a Cleo? Então, a gente estava em pandemia, né? E aí eu acho que vários artistas tiveram que se reinventar naquele momento que a gente estava em casa, parado. Já estava um tempo... Eu comecei no teatro desde pequena, mas em 2018, 2019, comecei a estudar audiovisual, porque eu queria entrar também nessa linguagem, nesse meio. E aí comecei a fazer testes para séries, para filmes. Chegava na final de série da Netflix. E aí não tava rolando, recebia não, aquelas coisas que a gente conhece, que faz parte do processo. Sim. E aí chegou pandemia e eu tava em casa e falei, vou inventar alguma coisa aqui, porque eu não vou ficar esperando alguém me aprovar num grande projeto para eu começar a exercer meu ofício de atriz, ou começar a trabalhar, ou contar as histórias que eu queria contar. E aí comecei a reparar muito o comportamento das pessoas nas redes sociais durante a pandemia. E começou aquela onda de produtividade, todo mundo começando a ir atrás de um monte de curso, todo mundo, né? Algumas pessoas também começaram a ficar mais introspectivas, claro, outras começaram a buscar em outros lugares mil coisas para fazer, para se entreter. E aí eu também estava num lugar de querer me sentir produtiva. E aí numa sessão de terapia, eu estava conversando, enfim, com o meu terapeuta e eu estava querendo fazer monólogos para praticar. Então nisso eu comecei a fazer aulas online de treinamento de atriz, de estudo, para me manter em movimento. Sim. E daí eu estava enrolando, procrastinando. Eu precisava gravar 2 monólogos que um amigo tinha escrito para mim. E eu ficava, não sei, sabe? Não sei. Aí meu terapeuta falou, grava, vamos gravar. E aí, naquela sessão de terapia, ele falou, faz pra mim, então, o monólogo. Ai, terapeuta é tudo, né? Não, ele é demais, meu terapeuta, juro. Demais. Ele entra nas minhas piras. E aí eu comecei a fazer o monólogo pra ele, e era sobre uma menina que tinha terminado o namoro e tava fingindo que tava bem, né? E aí, na hora que eu terminei com ele, e aí isso era online, terapia online. Na hora que acabou, eu falei, ficou interessante, porque era um monólogo pela videochamada, assim, né? Sim. E aí eu peguei aquela história, que era uma menina que terminou, super genérico, e pensei, vou investigar essa história, assim. E se fosse uma menina que, durante a pandemia, ficou separada do namorado, e aí ele percebeu que ela não estava fazendo falta. E aí liga pra ela e termina. E aí ela fica solteira em plena pandemia. Desespero. E aí ela começa a fazer videochamadas com pessoas nesse formato de monólogo, que era um lugar que eu tava me experimentando como atriz. E aí me veio um clique, assim, criativo e comecei a escrever naquele mesmo final de semana. Eu escrevi 6 episódios junto com esse meu amigo que tinha escrito esse monólogo pra mim. Perguntei se ele queria entrar comigo nessa e fomos. Eu não conhecia o universo de webséries, então pra mim era novo. Eu nem sabia que tinha um nome para aquilo, sabe? E ainda não tinham muitas webséries pro Instagram, que depois virou uma onda, assim. Super. Eu lembro que naquela época a Fê Paz Leme estava lançando uma Instasérie também, uma websérie, e a Bruna Mascarenhas, que é uma atriz de sintonia, que é minha amiga também. Eu lembro que foi muito nessa época as 3, assim.
E aí foi muito legal, foi nesse lugar, assim, de me reinventar como atriz, depois de vários nãos que eu estava recebendo. Estar em pandemia e me conectar criativamente, né, nesse lugar. E aí deu muito certo, né? Que legal. Foi assim, super simples. Foi um celular e uma luz, né, um tripé. Eu lembro que... E deu super certo, né? eu lembro que eu nem pensei, assim, em direção, em figurino. Eu só liguei a câmera Vou e gravei, fazer, assim. e foi isso. E aí, a cada semana, eu lançava um episódio e tava todo mundo conectado nas redes sociais, no Todo Instagram. mundo queria acompanhar, né? Então, E aí, serviu, assim, de entretenimento para as pessoas que estavam em casa. Eu acho que também foi um lugar de eu, como artista, como eu posso ajudar nesse momento. E é isso, eu quis trazer... E é comédia. E eu quis trazer esse lugar, um respiro para as pessoas mesmo. Sim. No dia. E foi muito legal, assim. Hoje, bacana. Eu tenho outros trabalhos, mas as pessoas me encontram e falam mais da Cleo, que é essa minha personagem, do que, às vezes, sei lá, a Luísa, de Volta aos 15, da Netflix, sabe? Que legal. E aí é uma coisa muito genuína, assim, tipo, é uma coisa minha, assim, né? Um projeto meu. Sim. Que eu acho importante para os artistas, E falando em terapia, né, que você comentou que seu terapeuta te incentivou, a gente sabe que arte não é terapia, mas é terapêutico. Uhum. Como que é para você explorar esse lugar de atriz com a sua personagem e poder falar e se expressar através dela? Você tem esse instinto de eu vou colocar coisas que são minhas também na personagem para poder falar coisas que a gente não pode falar na vida? Sim. Não, eu acho que essa é uma das partes maravilhosas da profissão, assim, sabe? Então, é um lugar que você se expande como ser humano, porque você vivencia coisas que, às vezes, aqui na vida social e na vida normal você não vivenciaria, ou você não se permitiria, ou você não poderia falar coisas, sabe? Aquele tipo de coisa. Então, às vezes, eu uso em cena para expressar coisas que eu gostaria de expressar para alguém, mas que na vida social e de não acordo dá, às vezes, pra falar, né? Com a vida como ela é, a gente não pode falar, assim. Então, eu uso coisas minhas, pessoais, às vezes, em cena. Também crio imaginário. Mas é uma delícia, assim. Toda vez que eu entro em cena, é um lugar de... É confortável pra você? Não. Não? Não. É um lugar mas te desafia, mas é um lugar que você se sente... que você consegue se expandir. Sim, porque eu não sei o que vai acontecer ali. Eu não sei o que o outro ator vai me dar. Eu não sei se o diretor vai me pedir para fazer uma coisa que eu nunca tinha imaginado no meu estudo. Então, assim, tem o estudo de casa, que você cria certas coisas, mas tem as lacunas em branco que você tem que deixar, que você vai ter do outro ator, do diretor, né, de todo mundo que está ali fazendo junto. E... isso é muito legal, assim. Tem cenas que você sai... tipo, na adrenalina, né? Assim, sabe? Delícia. Que é maravilhoso. E seu primeiro trabalho grande no audiovisual foi o de Volta aos 15 com a Luísa. Como que foi a preparação para essa personagem? Então, é muito louco, né? Porque na pandemia teve essa websérie que eu criei, teve também, eu fiz uma peça online, que também foram com textos meus. Antes eu não escrevia, então a websérie foi meu primeiro projeto em que eu roteirizei. E aí eu tava já em contato com coisas que eu gostaria de falar, Amanda, sabe? E aí quando chegou o teste de Volta aos 15, né, a série da Netflix, a história da personagem era tudo que eu tava explorando da minha infância e do meu passado, e que eu tava usando isso para escrever meus textos da peça online que eu ia entrar em cartaz. Sim. Inclusive o teste que eu fiz para Luísa foi no dia da estreia da peça. Então, eu quase falei pra diretora, você não quer me assistir? Você não quer me assistir lá à noite, sabe? Você vai entender um pouco mais do meu trabalho. Então, assim, quando chegou a personagem, eu falei, eu tenho muito pra falar aqui, sabe? Eu preciso dessa personagem, porque eu conheço essa história e eu sei que eu posso acrescentar. E, enfim, então, assim, foram várias etapas de testes, mas, de certa forma, assim, eu tava muito confiante. E foi diferente o que eu senti das outras vezes que eu levei os não, sabe? Então, por isso que eu sinto que as coisas chegam na hora que tem que chegar. A gente tem que fazer o que a gente tem que fazer. Então, a gente tem que estar em treinamento, tem que estar estudando. Porque, assim, chegou esse teste, eu tava
gravando, eu tinha gravado 50 monólogos. Eu gravava toda terça e quinta um monólogo, porque eu tava estudando. Tava praticando. Na pandemia, foi em pandemia. Já estava gravando os monólogos da minha websérie. Então, quando chegou o teste, que era um monólogo, eu já estava muito aquecida. Já entendia o espaço aqui pra gente se gravar em casa. Inclusive, foi um dos feedbacks da diretora, assim. Deu pra ver que você conhece muito da linguagem, porque você estava íntima da câmera. E foi porque eu fiz a websérie, foi porque eu estava em treinamento, E aí, foi muito legal, assim, quando eu recebi o sim, você, tipo... obrigada, era tudo que eu queria. Porque eu queria muito fazer essa personagem, assim. E como é pra você quando você recebia os nãos, né? Porque a nossa profissão, ela tem muito... É muito mais não do que sim. Uhum. E aí, quando vem um sim, a gente quer agarrar. Só que é muito frustrante receber não, 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 não. Como que era pra você? Como que você lidava com essa frustração, com esses momentos que você falava, poxa, eu me sinto tão pronta, tão preparada, mas... O que será que está acontecendo? Como que você lidava? Então, antes eu era publicitária, né? Eu me formei em publicidade. Trabalhei um tempo na área, em agências, em empresas. E aí, é isso, eu já era atriz antes, porque eu fazia teatro, mas na hora de prestar vestibular... Desde os 7 anos, né? Na hora de prestar vestibular... Falei, deixa eu tentar ver se eu gosto de outra coisa, sabe? Daí eu fui pra publicidade, gostei. Eu era uma boa publicitária, tava crescendo na agência, mas não me sentia contemplada, assim, não era algo que te preenchia tanto eu tava assim, só cumprindo uma coisa, assim, não era... E eu sabia que eu não tava no lugar em que eu conseguia tirar o meu melhor, assim. Ainda mais que eu não estava na parte criativa, também estava numa parte muito administrativa, empresarial, assim. Tá. E aí, quando eu decidi sair da agência e recomeçar ainda numa profissão que é autônoma, que é incerta... Então, assim, antes eu era CLT, tinha meu horário, tinha o meu crescimento na empresa. E aí foi, tipo, então eu vou fazer acontecer, sabe? E aí eu fui com tudo... Mas vários nãos, e aí tem a expectativa das pessoas, tá todo mundo acreditando em você, tá todo mundo junto, sua família, seus amigos. Várias pessoas sabiam que eu tinha mudado de carreira, então era num lugar tipo, será que vai dar certo, não sei o quê. E eu tinha que lidar com isso. E tem essa com a incerteza de mim mesmo, será que vai dar, sabe? Mas também, o que é esse vai dar certo, né? Tipo... Em qualquer profissão a gente vai ter dúvida. Nunca vai ser uma coisa certa. Você pode fazer cara, advocacia e falar, não é isso que eu quero. Pode fazer comunicação e você fala, não é isso. Ou é isso. Mas é isso em um outro lugar também, né? Então, é muito legal. E aí é isso, eu fui recebendo alguns não, fui fazendo teste, fui recebendo não. E aí, claro, batia um lugar de, então será que um dia vai dar? Será que um dia vai dar um sim? E aí depois de um tempo, quando dá, você vê que, as coisas acontecem do jeito que tem que ser, assim, eu olho pra trás e vejo, talvez eu não era pra eu ter pego aquele trabalho mesmo, às vezes eu não tava preparada. Eu vejo vídeos meus antigos, eu falo, nossa, eu já tô muito diferente, sabe? É o treinamento, não tem como. Você se coloca em movimento e o negócio vai fluindo. Sim. E aí, por exemplo, da Netflix, eu sou uma das protagonistas, eu tinha cenas super de todos os jeitos. Então, assim, talvez se fosse há 3 anos atrás, eu não conseguiria entregar uma coisa legal. E aí eu até poderia me queimar, sei lá, então... hoje eu lido muito melhor com os nãos, eu acho que tem coisas que às vezes não é pra ser mesmo. Eu sempre dou o meu melhor, óbvio, nos testes, mas é isso, assim, acho que a gente vai indo do jeito que dá, sabe? Demais. Gente, a gente gosta de causar aqui no Bar Caos, mas a gente gosta de descausar também. Então, bora de descausando pra gente relaxar? Ajude seu corpo a acordar. Uma alongadinha no começo do dia vai muito bem. E que tal um ovinho mexido? Ele deixa o seu dia uma delícia com o pão que você foi buscar a pé, ali na padoca da esquina. E não se esqueça de se hidratar, hein? Faça da garrafinha de água sua melhor amiga. E olha, ela nunca será tóxica. Normalmente, a nossa semana é bem agitada. Mas tire pelo menos um dia para chutar o balde. Tá tudo bem comer umas besteirinhas. Ou até mesmo não fazer nada. Se jogue no sofá e veja aquela série que você tanto queria ver.
Isso também é cuidar de você e do seu corpo. E depois de um dia estressante, que tal tomar um banho? Vai ser como um abraço quentinho. Espero que o Descausando tenha te ajudado e bora para a segunda dose do nosso papo. Estamos de volta com o nosso Bar Caos, hoje com a nossa convidada Amanda Azevedo, atriz e roteirista. Muito bom te ter aqui. Ai, E muito me bom. diz, você tem alguma coisa que você faz para descausar a vida? Chutar o balde? Tem alguma coisa que você faz que fala, putz, isso me preenche, eu não posso fazer todo dia, não é regra, mas eu gosto de descausar. Descausar. Eu acho que, pelo que a gente estava conversando antes, eu acho que estar em cena é um jeito de descausar. E que a gente também não tá toda hora, assim, né? Sim. Então, a hora que tá vamos deixar soltar o que tem que soltar, sabe? E me diz, você falou que você é publicitária, que você é formada pela SPM. Aham. E quando que você te deu um estalo e você estava lá no escritório e você falou, cara, não é isso que eu quero pra minha vida? Quando foi que te deu esse clique? Então, eu fiz estágio na Globo e como publicitário. Tá. E daí eu olhava, tava fazendo campanha de divulgação de Malhação, das novelas. E eu falava, acho que eu queria estar do outro lado, sabe? Queria estar no artístico. Queria estar no artístico. Passava na portinha do artístico, as pessoas indo lá fazer teste, eu tipo, se eu entrar nessa fila, sabe? Tipo, Será? E é isso, e aí eu subia lá pro meu computador, ia fazer as coisas e era isso, eu sabia que eu tava reprimindo um desejo que eu queria, assim, pra tentar, de alguma forma, seguir algo que parece mais seguro, mas no fim também, o que é ser seguro, né? A gente a qualquer momento também pode perder o emprego, pode mudar, Sim. então, assim, muito relativo, né? E aí acabou meu estágio, mesmo assim eu ainda não tive coragem de seguir, assim, Se jogar oficialmente. totalmente. Fui para uma agência de publicidade, trabalhava muito na agência e começou a chegar testes, só que eu não conseguia sair da agência para fazer o teste. Porque é muito um horário muito regrado ali, né? Sim. E daí eu via que eu tava, tô chegando o teste, as coisas estão acontecendo aqui, tô querendo estudar. E aí tava me impedindo de fazer isso, assim. Uhum. Eu falei, a conta não tá fechando, assim, não tô feliz. É isso, não é um lugar que eu tô dando o meu melhor. Eu sei que... Eu sempre gostei da parte criativa desde criança, assim. E era uma coisa que eu não tava usando. E aí foi isso. Uma hora eu falei, gente, chega, não dá. Não dá mais. Eu ainda fiquei 8 meses na agência. Aguentou assim. bastante. É. E aí é uma hora que você tem que falar, tirar um band-aid, assim, só vamos. Ou vai com ou medo racha, do né? desconhecido, eu não sabia o que ia acontecer, mas eu precisava tentar, pelo menos, sabe? Sim. Então foi isso. E você saiu de um sistema CLT para se jogar nas artes cênicas. E a gente sabe que quando a gente está numa empresa, a gente tem a certeza de que no final do mês o dinheiro vai cair na nossa conta e a gente vai ter o nosso salário tudo certinho lá. Como que foi para você lidar nesse início com a instabilidade da profissão? Assim, saudades do VR, mas é só isso Saudades também. VR. Saudades VR. Então, eu me planejei financeiramente. Então, assim, quando eu pedi demissão, eu sabia que eu precisava também me planejar financeiramente. Eu sabia que eu ia investir em cursos, então eu teria esse gasto e não saberia em que momento ia chegar O retorno. um retorno. Então, por isso que eu falo, eu converso com várias pessoas sobre mudança de carreira e eu falo, eu sou a primeira pessoa que vai falar, vai atrás do que você quer, porque eu fiz isso e eu sei o quão importante é, pelo menos a gente tentar, assim, pra ver se é isso mesmo que a gente quer. Mas se planeja, sabe? Porque não é legal você passar perrengue, não é legal você ficar na incerteza, porque daí você começa a ficar preocupado, chega um teste, você coloca muito peso naquilo, porque eu preciso desse dinheiro, eu preciso desse trabalho, e aí você não se sai bem, entendeu? Porque eu acho que você tem que estar confiante ali no teste, quando chega trabalho, ou você começa, né, entrar nesse lugar de pedir, e aí também não é legal. Então... eu me planejei e, claro, tem muitos altos e baixos. Meus amigos todos eram
da faculdade, estavam crescendo nas empresas. E eu sabia que eu não podia me comparar, porque a gente não estava trilhando o mesmo caminho, assim. Então, eles estavam crescendo, virando coordenadores, gerentes, e eu estava ali caminho. começando, do início, assim. Sim. Então... E aí é isso, eu fui achando algumas alternativas para ganhar dinheiro também. Então, eu paguei todos os meus cursos vendendo coisas no Enjoei. Que legal. Juro. Vendo até hoje e pago meus cursos assim, né? Chega um dinheiro, vou fazer uma coisinha aqui com esse dinheiro, sabe? E é isso, eu acho legal, assim, você também achar algumas alternativas. Eu hoje exploro roteirista, também produzo, sabe? Então, eu acho que a gente também não precisa ficar fechado ao... não, só posso fazer isso. Só posso ser uma coisa. Só posso ser uma coisa, né? E se eu estiver fazendo outra coisa, eu tô me distanciando daquilo. E não, pode ser um complementar, pode te potencializar dos dois lados. Eu acho que quando na websérie, que eu fui produtora, diretora, roteirista, eu não estava me distanciando de ser atriz. Na verdade, eu estava me sentindo uma artista mais completa, assim. Então... Você sabe se autoproduzir agora, né? É isso. Eu lembro que aquele dia, quando a gente foi tomar um café... Você me contou, né, que você comentou, que a Luísa foi... No dia que chegou o teste da Luísa, você estava fazendo a peça, Olhei pro Buraco, que a sua personagem era muito bacana. E ela era a Deixa a Barbie se descabelar. Sim, maravilhoso esse nome. É maravilhoso esse nome. E aí, o que eu queria te perguntar? Era se você criava essa identificação com essas personagens, né? Se você tinha esse lugar que você falava, putz... não me encaixo aqui, algo assim, nesse mood, com esse sentimento. Então, algumas pessoas, quando eu criei a websérie, vários outros artistas me falaram que se inspiraram para criar os seus projetos também. E várias outras pessoas falaram, queria muito fazer, mas eu não sei do que eu vou falar, sabe? E eu falei, começa pela sua história, começa investigando a sua infância, começa investigando as coisas que te irritam, sabe assim? As coisas que te irritam é o que você quer falar às vezes, sabe? O que mais rende pauta, né? E foi por aí, assim, quando eu fui escrever o Olhei pro Buraco, que era a peça, era nesse lugar... Que é isso, na minha infância eu era a boa menina que queria agradar todo mundo, Você que se reprimia... identifica com as suas personagens? Não sabia falar não, se reprimia, queria agradar, fazia mais pelos outros do que por mim. E Deixa a Barbie se descabelar é isso, né, na peça online. E a Luísa em De Volta aos 15 é isso, é uma menina que segue o que a mãe quer pra ela e o que a mãe projetou pra ela. E aí ela reprime muitos desejos, ela não sabe quem ela é, assim, ela não sabe o que ela quer verdadeiramente. E eu passei por isso, então emprestei essas coisas para essas personagens. Claro, nem tudo é igual, assim, mas você põe uma lente de aumento ali e explora aquele lugar. Conversei com meninas também. E aí foi muito louco, né? Porque muitas meninas se identificaram nesse lugar. Inclusive a Netflix, o legal da Netflix é que você se expande para todos os países. Então, meninas da Índia se identificaram com a história. Isso é muito legal. E aí você vê que é muito além da cultura. É sobre ser humano, é sobre as relações de mãe e filha, é sobre as expectativas que a gente cria para os outros. Então, é isso, assim. Eu acho que é muito legal você partir, às vezes, da sua história, porque fica genuíno e fica num lugar, tipo... Eu preciso contar essa história, então vira uma missão, assim, não é só mais um personagem... Sabe? É uma coisa, tipo, eu tenho que falar aqui, sabe? Sim. E você tinha insegurança em relação à profissão? Como que você se sentia? Porque quando a gente vai pra internet, é terra de ninguém, né? Então, as pessoas falam o que elas querem, opinam. E aí, eu queria saber como que você se sentia com as críticas ou os retornos sobre a sua performance com a Luísa? Foi muito assustador no começo, porque é isso, foi o meu primeiro projeto de grande escala. Eu não usava Twitter, nunca tinha usado. E o Twitter é um pouco assustador, assim, porque você pesquisa seu nome, você pesquisa o nome da sua personagem e tem muitas coisas ali. Opinião Mas, ao variadas. mesmo tempo, você não sabe quem são aquelas pessoas, você não sabe a idade que elas têm, você não sabe se ela assistiu uma cena, se ela assistiu a série inteira, sabe? Então... No começo, assim,
o retorno foi muito positivo, assim, 97% era muito positivo. E eu sei que não é comum isso acontecer. Mas, claro, tinha uma outra... E aí é isso, né? Os comentários negativos, às vezes, têm mais peso do que os positivos. Então, às vezes, assim, tem um negativo e 100 positivos e você vai dormir com aquele negativo. Por de, que tipo, que a gente como é assim? sabe? E aí, depois eu olhava e falava, mas... Tá, quem é essa pessoa, sabe? Eu acho que tudo bem, eu vou ler, vou considerar e vou analisar se eu vou levar isso pra mim ou não. Eu acho que é muito mais interessante a gente ter feedbacks de pessoas que a gente admira, que a gente acredita no trabalho, que a gente... Sabe? Porque eu acho que isso vai ser construtivo. Me acrescentar, então é isso. Hoje eu lido melhor, às vezes é difícil, mas eu acho que a gente tem que ir sendo Dosando, confiante. né? Bom, a gente gosta muito de um bate-bola, jogo rápido aqui. Você topa? Topo. Então vamos lá. Trabalhar em escritório ou ter sua rotina que você monta e você tem a sua própria organização? Rotina que eu monto, assim, Melhor coisa. anos-luz. Ter liberdade para escolher seus projetos ou um contrato fixo com um streaming ou uma emissora? Os dois têm prós e contras, né? Tem que escolher um, né? Não, acho que liberdade de escolher seus projetos. Acho que essa eu sei. Set de filmagem ou escritório? Set de filmagem, com certeza. Você ser chamada para trabalhar ou se autoproduzir? Também é difícil essa. Porque eu acho que tem fases que você tá mais... quero fazer. E tem horas que é tipo, só queria que chegasse um roteiro aqui e me levassem pro set, sabe? Mas me chamarem pra trabalhar, vai. Tá. E a última é audiovisual ou teatro? Teatro. Teatro é emoção, Sim, é eu ao acho que eu vivo. tenho uma memória afetiva muito grande, assim, porque eu comecei pequena. E o set de filmagem ainda tô conhecendo, ele ainda tá me conquistando. Explorando. Que legal. Amandinha, nossa conversa está chegando no fim. Muito, muito, muito obrigada pela sua presença. Foi uma delícia trocar com você. Passa pra galera o seu Instagram, pra galera te acompanhar, ver seu trabalho, os seus trabalhos autorais, seus projetos. Obrigada. Primeiro, obrigada pelo convite, adorei estar aqui com todo mundo. É muito bom falar sobre o que a gente gosta, né? Então, muito bom. Foi uma delícia. E o que é pra eu falar? Seu arroba. Meu arroba, Amanda Azevedo. Segue lá. Ponto ó. Mas acho que já vai você coloca? achar. Amanda Azevedo e uma fotinho que eu tô de rosa. E tem lá a minha websérie, tem outros projetos. Então, convido vocês a assistirem. Que a gente foi indicado ontem por melhor atriz de comédia, melhor websérie vertical e melhor websérie brasileira. Vamos acompanhar, então, galera. Muito, muito, muito obrigada pela sua presença. Se você curtiu aqui o Bar Caos e quer continuar consumindo os conteúdos da Caos, não deixa de seguir a gente nas redes sociais, @SomosCaos. Caos daquele nosso jeitinho único de escrever. KHAOS. Obrigada pela companhia e até mais. Bar Caos. Apresentação: Amanda Tomás. Coordenação: Júlia Salvatore e Lucas Choi. Direção: Ana Carolina Fleck. Assistência de direção: André Amorim. Direção de TV: Giovana Moraes. Direção de arte: Ana Luísa Amaral. Assistência de fotografia: Flávio Versosa. Assistência de estúdio: Mirella Tozeto. Operação de GC: Gustavo Develay. Operação de playout: Alexis de Camarré. Produção: Breno Mendonça, Diego Floriano, Júlia Chiome, Letícia Arcari, Maria Cavalcante, Natália Cury e Patrícia Nakabara. Produção musical: Elder Beltramini, Léo Strazi e Nina Kirchenstein. Equipe técnica: Arilson Amorim, Carlos Santana, Fábio Marques, Francisco Cabral, José Claudino, Kleber Fabiani, Leandro dos Santos, Ronaldo Cabral, Theo Natal, Valdemar Leite e Vinícius Lima. Orientação: Alexandre Tondela
e Marcelo Abud. Realização: 8º semestre de Rádio e TV, FAAP 2022. Bar Caos.